A atração por animais exóticos pode ser fatal. Ter um animal selvagem em casa pode parecer fascinante, até que a natureza mostra sua verdadeira face. Número 1. O tigre de Norman. Confiança fatal no interior do Canadá. No dia 10 de janeiro de 2010, um vento gélido de inverno varria as ruas tranquilas de South Walls, em Ontário. A neve cobria os campos, e os galhos nus das árvores estavam tomados por geada. A luz da manhã cortava o céu cinzento e iluminava a pacata comunidade rural. Atrás desse cenário tranquilo vivia Norman Balda, um homem cuja paixão por animais exóticos o levaria a uma tragédia impossível de ignorar. Norman era conhecido como um excêntrico local. Aos 66 anos, havia dedicado décadas à criação de animais selvagens em sua propriedade particular. Os vizinhos frequentemente o viam cuidando dos recintos e fazendo melhorias nos habitats. Para quem o conhecia, ele era meticuloso, apaixonado e orgulhoso de seu estilo de vida pouco convencional. Além disso, Norman presidia a Associação Canadense de Criadores de Animais Exóticos, onde defendia apaixonadamente o direito de manter criaturas selvagens em cativeiro. Seu tigre siberiano, com mais de 300 quilos, era o centro de sua coleção, que também incluía um leão, uma onça parda e outros felinos menores. Esse mesmo tigre era motivo de admiração e medo entre os moradores da região. Apesar de manter os recintos em boas condições e obedecer às regulamentações locais, muitos vizinhos temiam o que poderia acontecer se um daqueles predadores escapasse. Mas Norman sempre se apoiava em seu histórico impecável de inspeções para justificar sua capacidade de controlar os animais. Em 2004, seu precioso tigre atacou um menino de 10 anos que estava visitando a propriedade com a família. O garoto, que fazia um trabalho escolar sobre tigres siberianos, se aproximou demais da cerca e teve o rosto arranhado pelas garras do animal. O incidente causou revolta, gerou processos, mas Norman não sofreu consequências legais e manteve a posse do tigre. Na manhã gelada de janeiro, Norman seguiu sua rotina. Acordou cedo, alimentou os cães e se preparou para cuidar do tigre, como fazia todos os dias. Com uma tigela de carne crua nas mãos, caminhou até o recinto. O espaço era dividido entre um cercado maior para enriquecimento ambiental e um compartimento menor usado para alimentação e manutenção. Algo parecido com a estrutura de zoológicos profissionais. As regras de segurança exigiam que o tigre fosse confinado ao compartimento menor, antes que qualquer pessoa entrasse no cercado principal. Mas Norman ignorou o protocolo. Para ele, aquele animal era mais amigo do que predador. Entrou no cercado principal e trancou o portão atrás de si. O tigre, enorme e musculoso, já esperava, andando de um lado para o outro no centro da jaula. Norman sabia exatamente do que aquele animal era capaz. Afinal, o ataque ao menino anos antes havia deixado marcas. Mesmo assim, ele caminhou até o centro do cercado e colocou a tigela no chão. O tigre se aproximou, seus passos esmagando o gelo sob as patas, e começou a comer. Mas então Norman cometeu um erro fatal. Virou as costas para o animal. Na natureza, esse gesto é sinal de vulnerabilidade. E mesmo animais criados em cativeiro não perdem seus instintos. Em um segundo, o tigre abandonou a comida e saltou em direção a Norman. Com velocidade assustadora, derrubou o homem no chão. Suas mandíbulas se fecharam com força brutal no pescoço da vítima, cortando músculos, artérias e quase o decapitando com um único movimento. Norman não teve chance. Preso sob o peso do predador, foi arrastado pela jaula enquanto o animal ignorava completamente a carne crua que ainda estava no canto. Durante mais de 2 horas, o tigre devorou o corpo, do peito aos pés, guiado puramente pelo instinto. A tragédia só foi descoberta quando a prima de Norman apareceu para uma visita inesperada. Ao ver o tigre coberto de sangue e o que restava do corpo no chão, entrou em estado de choque e precisou ser hospitalizada por vários dias. Quando as autoridades chegaram, encontraram o tigre calmo, mas coberto de sangue. Com a ajuda de especialistas em fauna selvagem, o animal foi sedado e retirado do local. Mais tarde, foi vendido a um colecionador particular em local não divulgado, o que reacendeu discussões sobre ética e regulamentação da criação de predadores em cativeiro. A investigação concluiu que Norman havia ignorado protocolos básicos de segurança por confiar demais em sua ligação com o animal. Seus recintos estavam dentro da legalidade, mas sua abordagem era imprudente.
A tragédia gerou novos pedidos por regulamentações mais rígidas em Ontário. Número 2. O urso de Serge. O isolamento mortal na Rússia. Numa manhã congelante de dezembro, no ano de 2018, a paisagem de Ozersk, na Rússia, estava mergulhada em um silêncio profundo. A floresta que cercava a pequena e remota cidade parecia congelada no tempo. Os altos pinheiros permaneciam imóveis diante do vento cortante, e o branco da neve cobria tudo com uma paz enganosa. Nos arredores da cidade, essa tranquilidade escondia o rastro de uma tragédia que deixaria toda a comunidade horrorizada. Serge Gregoriev, de 41 anos, era um homem profundamente conectado à natureza. Criado na zona rural de Ozersk, ele viveu a vida toda da terra, caçava para comer e vendia peles para sustentar-se modestamente. Para quem o conhecia, Serge era o típico homem do mato, resistente, reservado e autossuficiente. Seus 2 cães leais estavam sempre ao seu lado, tanto nas caçadas quanto nos dias frios em frente à lareira de sua casa rústica. Mas o companheiro mais inusitado de Serge era um enorme urso pardo chamado Grumbler, um predador selvagem que ele criou desde filhote. Grumbler apareceu na vida de Serge 4 anos antes, quando ele matou a mãe do urso em legítima defesa e encontrou 2 filhotes escondidos nas proximidades. Sem saber o que fazer, construiu um cercado improvisado em sua propriedade para abrigá-los até encontrar um novo lar. Um dos filhotes foi adotado, mas o outro ficou. Serge recusou-se a entregar Grumbler, depois de descobrir que o adotante pretendia usá-lo como isca para treinar cães de caça. Decidido a oferecer uma vida melhor ao animal, resolveu mantê-lo. Durante anos, Grumbler viveu solto pela propriedade, até que um incidente em que feriu um dos cães de Serge obrigou o dono a confiná-lo em um cercado reforçado. Apesar dos alertas de familiares e vizinhos, Serge insistia que o urso era inofensivo, desde que se respeitassem certos limites. Mas no final de 2018, Grumbler já era um urso adulto, pesando centenas de quilos e com instintos que Serge não conseguia mais controlar. Naquele mês de dezembro, o vizinho mais próximo de Serge, Dmitri, apareceu para o tradicional chá mensal. Enquanto conversavam, Dmitri notou que Grumbler andava inquieto na jaula. Ressaltou que naquela época do ano o urso deveria estar hibernando, mas ao invés disso, Grumbler rosnava baixinho e puxava as correntes. Dmitri alertou Serge do perigo, mas como sempre, o amigo ignorou o aviso, confiante de que conhecia o animal melhor do que ninguém. Na manhã seguinte, Serge decidiu soltar Grumbler por alguns minutos, acreditando que o comportamento agressivo era causado pela falta de movimento. Pegou a pesada corrente que servia de guia e abriu o portão do cercado para deixar o urso caminhar pela neve. No começo, Grumbler o seguiu, mas assim que sentiu a corrente apertar, resistiu e começou a puxar com força. A estaca de madeira que prendia a corrente gemeu perigosamente. Quando cedeu, Serge agarrou a corrente tentando impedir a fuga. Esse gesto desencadeou a tragédia. O urso, instintivamente agressivo, girou o corpo e atacou. Com uma única patada, Grumbler atingiu o peito de Serge, quebrando seu externo e jogando-o com violência na neve. Sem conseguir respirar com as costelas esmagadas, Serge ainda tentou reagir, mas o urso já estava sobre ele. Com mordidas ferozes na cabeça e no pescoço, Grumbler tirou-lhe a vida em poucos segundos. Os gritos e o barulho da luta atraíram os 2 cães de Serge, que correram para tentar protegê-lo. Ladrando e avançando contra o urso, eles só pioraram a situação. Grumbler atacou um dos cães com uma patada tão forte que o arremessou contra a cerca. O outro foi morto logo depois, destroçado na neve. Quando a violência cessou, o urso arrastou o corpo do dono para o centro do quintal e começou a devorá-lo. Durante 2 semanas, Grumbler ficou rondando a propriedade, protegendo os restos mortais de Serge e, às vezes, desaparecendo na floresta. A irmã de Serge, Maria, preocupada com o silêncio, resolveu visitá-lo. Ao chegar, notou marcas de sangue na neve e viu o urso andando próximo a algo irreconhecível. Em pânico, fugiu do local e chamou a polícia. Os oficiais chegaram logo depois, seguindo as pegadas de Grumbler pela floresta gelada. Encontraram o urso escondido entre as árvores próximas à casa. Para evitar novos ataques, decidiram abatê-lo ali mesmo. Grumbler foi morto com um único tiro. Dentro da casa modesta de Serge, os policiais encontraram um cenário comovente. Um dos cães havia sobrevivido, mas estava desnutrido,
coberto de hematomas e tão fraco que mal conseguia ficar em pé. Ele foi levado com urgência para receber cuidados e depois adotado por Maria. Para ela, o cão era a última lembrança viva de seu irmão e um símbolo de sua lealdade incondicional aos animais, mesmo diante do perigo. A morte de Serge Gregoriev escancarou os riscos de manter predadores selvagens como animais de estimação, mesmo quando criados desde filhotes. Sua confiança cega em Grumbler o impediu de enxergar que instintos selvagens não desaparecem, apenas aguardam o momento de despertar. Número 3. Os Leões de Michael. Tragédia no coração da Europa. Em uma manhã fria de março, no ano de 2019, a pequena vila tcheca de Zdechov acordava lentamente sob um céu pálido de inverno. Localizada na região da Morávia, o vilarejo era cercado por colinas cobertas de neve e florestas densas. A vida ali era tranquila, as pessoas se conheciam pelo nome e o ritmo era calmo. No entanto, naquele dia, atrás dos portões de uma propriedade isolada, algo terrível estava prestes a acontecer. Algo que marcaria para sempre a história daquele lugar. Michael Prochaska, um morador de 33 anos, era uma figura contraditória. Para alguns era um enigma, ao mesmo tempo reservado e simpático, apaixonado pela vida selvagem, mas teimoso até o limite. Morava com o pai em uma casa modesta nos arredores da cidade, onde havia transformado o quintal em um pequeno santuário de animais exóticos. Sua obsessão começou em 2016, quando adquiriu Fufi, um filhote de leão. 2 anos depois, comprou uma leoa chamada Cleópatra, com o objetivo de iniciar a reprodução dos animais. Desde o início, os vizinhos se mostraram preocupados. Afinal, leões não são animais comuns na zona rural da Morávia. Com o passar do tempo, os felinos cresceram e se tornaram verdadeiros predadores, cada um com mais de 180 quilos. Os rugidos de Fufi ecoavam pelas colinas durante a noite, e Cleópatra, com seu porte ágil e musculoso, era vista andando inquieta no cercado. Mesmo assim, Michael insistia que tinha tudo sob controle. Para ele, aqueles leões não eram apenas animais de estimação. Eram parte da família. Todos os dias ele dedicava horas aos cuidados dos felinos. Carregava pesadas caixas de carne, limpava os recintos e fazia manutenções constantes. Acreditava que compreendia os leões melhor do que qualquer pessoa. Dizia que tinha uma ligação especial com eles, mas essa confiança excessiva começou a gerar tensão. Em 2018, Michael se envolveu em um episódio que chamou a atenção de toda a mídia nacional. Ele decidiu passear com Cleópatra pela estrada próxima de sua casa, presa a uma coleira. O susto foi tão grande que um ciclista caiu ao ver a leoa. Apesar de ninguém ter se ferido, o incidente reacendeu o medo na vizinhança. Michael foi multado por manter os animais sem as licenças apropriadas. No entanto, os abrigos para grandes predadores estavam lotados e o custo para transferir os animais era altíssimo. Sem alternativas viáveis, as autoridades permitiram que ele continuasse com os leões, para desespero dos moradores. Em março de 2019, a tensão chegou ao ápice. O pai de Michael, que morava com ele, alertava constantemente sobre o perigo. As irmãs que costumavam visitar pararam de ir à propriedade, temendo pela segurança dos filhos. Mas Michael se mantinha inflexível, acreditando que sua conexão com os leões o tornava diferente dos outros. Na manhã do dia 4, o frio cobria a paisagem da Morávia. O ar era cortante e tudo estava silencioso. Michael saiu de casa como sempre, com um balde cheio de carne crua nas mãos. Caminhou até o cercado de Fufi, indiferente ao leão que o observava de dentro da jaula. A rotina era repetida diariamente. Ele abriu o portão, entrou no recinto e colocou a comida no chão. Ao virar-se para cuidar de outras tarefas, cometeu o erro fatal. Deu as costas para o leão. Fufi, agora um leão adulto e dominante, seguiu seus instintos. Em um salto poderoso, atravessou o cercado e desferiu um golpe brutal com a pata sobre o peito de Michael, jogando-o no chão. Atordoado e sem chances de se defender, ele foi completamente dominado. O leão então cravou as mandíbulas no pescoço da vítima, cortando artérias e impedindo qualquer tentativa de grito. O sangue tingiu a neve enquanto Fufi cedia totalmente à sua natureza predatória. O barulho da luta atraiu Cleópatra, que se juntou ao ataque com precisão letal, cravando os dentes no corpo já sem vida de Michael. Juntos, os dois leões dilaceraram o homem que os havia criado com tanto zelo.
O corpo de Michael foi deixado irreconhecível sob a fúria dos felinos. Na manhã seguinte, o pai de Michael, preocupado com o silêncio, foi verificar o cercado. Encontrou Fufi andando de um lado para o outro, com os olhos fixos nos restos do filho. Cleópatra estava deitada por perto, com a cabeça apoiada sobre as patas, numa aparente calma que escondia a brutalidade do que havia ocorrido. Num primeiro momento, o homem pensou que o filho estivesse apenas dormindo, mas ao se aproximar, a realidade caiu como um golpe. Em choque, ele ligou imediatamente para a polícia. As autoridades chegaram preparadas para o pior. Para resgatar os restos mortais com segurança, não havia outra escolha. Os leões precisavam ser sacrificados. Fufi, ainda agressivo, investiu contra os oficiais e foi abatido com um tiro. Cleópatra, mais calma, também foi sacrificada logo em seguida. A propriedade, antes cheia de vida selvagem, ficou em silêncio. O local foi abandonado. O pai de Michael, incapaz de conviver com as lembranças, deixou a vila de Zdechov. A casa e os recintos de ferro foram tomados pelo mato e pela ferrugem, como cicatrizes abertas na paisagem. A morte de Michael causou comoção. Ativistas protestaram contra a morte dos leões, dizendo que agiram por instinto e nunca deveriam ter sido mantidos em cativeiro. Outros culparam a teimosia de Michael e a falta de fiscalização das autoridades. Sua família ficou devastada e o vilarejo inteiro carregou o trauma do ataque. Essa tragédia, como tantas outras, reforçou uma dura realidade. Os avisos estavam ali, mas foram ignorados. E quando se trata de animais selvagens, o custo da negligência é quase sempre pago com sangue. Número 4. Amanda e Diablo. A armadilha silenciosa de uma Python em casa. No dia 21 de outubro de 2008, o ar fresco do outono tomava conta de Virginia Beach, uma cidade litorânea nos Estados Unidos. Na tranquila vizinhança da Witch Duck Road, as casas geminadas alinhadas em ruas silenciosas refletiam o típico começo de dia suburbano. Janelas iluminadas, moradores se preparando para mais uma jornada, tudo parecia normal. Mas atrás da porta de uma casa comum, uma predadora silenciosa estava prestes a atacar, e uma tragédia sem precedentes estava para acontecer. Amanda Ruth Black, de 25 anos, era muito conhecida em sua comunidade por seu amor incondicional pelos animais. Casada com um oficial da Marinha, ela trabalhava na Pet Paradise, uma loja local de animais, onde sua paixão por répteis exóticos a tornava referência entre clientes e colegas. Na casa que dividia com o marido, Amanda mantinha uma coleção impressionante de répteis. Entre eles, uma Python birmanesa, uma cobra real mexicana, 2 Pythons verdes arborícolas e seu animal mais querido, Diablo, uma Python reticulada com mais de 4 metros de comprimento e pesando mais de 9 quilos. Seu fascínio por cobras começou na adolescência e foi se intensificando ao longo dos anos. Com o tempo, Amanda se tornou habilidosa no manejo desses animais, acumulando conhecimento técnico e experiência prática. Seu marido compartilhava esse interesse e juntos haviam transformado a casa em um verdadeiro refúgio para répteis exóticos. Diablo era o destaque da coleção. A Python reticulada, originária do sudeste da Ásia, é conhecida por ser uma das cobras mais longas e poderosas do mundo. Com uma força constritora devastadora, é capaz de dominar presas muito maiores do que ela. Apesar da beleza hipnotizante de sua pele estampada e da atração que exerce sobre colecionadores, sua presença em ambientes domésticos é extremamente perigosa. Especialistas sempre alertaram que esses animais, por mais bem cuidados que sejam, mantêm seus instintos predatórios intactos. Para uma Python, qualquer coisa quente e em movimento pode ser interpretada como alimento. Mesmo assim, Amanda tinha plena confiança em Diablo. Essa confiança, porém, fazia com que, às vezes, ela se arriscasse mais do que o recomendado. Naquela terça-feira fatídica, Amanda decidiu medicar Diablo, tarefa que já havia feito diversas vezes, geralmente com a ajuda do marido. Mas naquele dia estava sozinha. Determinada, preparou a seringa e se aproximou do recinto onde o animal descansava. Com mãos firmes e voz suave, abriu a porta da gaiola tentando acalmar a cobra. Diablo, enrolado, começou a se mover. Sua cauda deslizou para fora e se enrolou na perna de Amanda. Algo que ela já tinha visto acontecer muitas vezes desde que ele era apenas um filhote. Com um movimento treinado, ela levantou a cobra, sustentando o peso, enquanto buscava o local ideal para aplicar o medicamento. Mas, naquele momento, algo mudou.
O cheiro dos restos do café da manhã de Amanda ainda estava em suas mãos e roupas. Para a cobra, isso foi o suficiente para confundir a situação com um momento de alimentação. Num segundo, o comportamento de Diablo se transformou. Ele se lançou sobre Amanda com uma velocidade surpreendente, enrolando o corpo em torno da cintura dela. Como toda boa constritora, a Piton apertava com força cada vez que Amanda tentava respirar. Desesperada, ela lutou para se soltar. Tentou puxar o corpo do animal, gritou, se debateu, mas cada movimento apenas piorava a situação. Diablo apertava mais. O instinto de caça havia assumido o controle. A cobra subiu até o pescoço de Amanda. A respiração ficou curta. A força escapava. Ela lutou com tudo que tinha, mas o corpo musculoso de Diablo esmagava suas costelas com precisão assustadora. Em poucos minutos, Amanda caiu no chão. A Piton soltou-se lentamente. A vida havia escapado. Naquele dia, Amanda não apareceu para o trabalho. Algo completamente fora do normal. Seus colegas, preocupados, tentaram entrar em contato, mas sem sucesso. À noite, seu marido retornou do serviço naval e encontrou a cena mais devastadora de sua vida. O corpo da esposa estava caído ao lado do recinto de Diablo, com sinais evidentes de luta. O recinto estava aberto. Diablo, enroscado num canto da sala, mostrava comportamento agitado e defensivo. O marido chamou imediatamente os serviços de emergência. Os paramédicos confirmaram que Amanda havia morrido por asfixia causada pela constrição da cobra. Oficiais de controle animal chegaram pouco depois. Foi necessária uma longa operação para conter Diablo com segurança. Ele foi sedado e removido da casa. Por pedido do marido, a Piton foi eutanasiada dias depois. Incapaz de olhar para os outros répteis, ele entregou todos os animais para as autoridades, encerrando definitivamente o que antes era uma paixão compartilhada. A tragédia teve ampla repercussão nacional, reacendendo o debate sobre a criação de animais exóticos em residências. A experiência de Amanda, por mais sólida que fosse, não foi suficiente para impedir o que aconteceu. Mesmo os cuidadores mais experientes não são capazes de apagar os instintos primitivos desses animais. Para os defensores de regulamentações mais severas, o caso de Amanda serviu como mais uma prova de que predadores selvagens, sejam leões, ursos ou serpentes, não pertencem a ambientes domésticos. Eles podem viver em cativeiro, mas jamais serão domesticados. Número 5. Quando o instinto vence, e o preço é alto para todos. Essas histórias assustadoras escancaram uma realidade incontestável. Por mais domesticado que pareça, um animal selvagem nunca deixa de ser guiado pelo instinto. E quando esses instintos despertam, as consequências são quase sempre trágicas, tanto para os humanos quanto para os próprios animais. Nos casos de Norman, Serge, Michael e Amanda, o padrão se repete. Sinais ignorados, alertas desconsiderados e uma confiança que custou a vida de pessoas que amavam profundamente os animais que criavam. Mas, ironicamente, também selou o destino dessas criaturas. Todas acabaram mortas após os ataques. Ataques como esses continuam acontecendo ao redor do mundo. A cada novo caso, surgem protestos, discussões, exigências por leis mais rígidas. Mas na prática, pouco muda. Muitas vezes, só depois que uma vida é perdida é que se toma alguma atitude. E quando isso acontece, já é tarde demais. O mais trágico é que os próprios animais, em sua essência selvagem e instintiva, acabam pagando o preço. Eles apenas fizeram o que a natureza os programou para fazer. Mas em um ambiente artificial, cercado por humanos, isso se torna inaceitável e acaba em execução, em jaulas vazias e famílias destruídas. Essas não são histórias isoladas nem exageradas. São lembretes cruéis de que o selvagem, por mais que pareça sob controle, nunca é totalmente domado. As histórias que você viu hoje não são apenas tragédias individuais. Elas são alertas. Um lembrete claro de que, por mais que tentemos dominar, domesticar ou nos conectar com o selvagem, a natureza não negocia. Ela não reconhece amor, rotina ou boas intenções. Ela responde ao instinto, e o instinto, quando desperto, não pode ser desativado. Criar animais exóticos pode parecer encantador, diferente, até heróico. Mas a linha entre o fascínio e o perigo é fina demais. Todos os protagonistas desta história cruzaram essa linha achando que sabiam o que estavam fazendo. Todos eles pagaram com a própria vida. E, mais uma vez, não foram só os humanos que sofreram.
Os animais também foram punidos, mortos por fazerem exatamente o que a natureza os ensinou a fazer. Se existe uma lição aqui, é simples. O selvagem deve permanecer onde pertence, na natureza, não em casas, gaiolas ou cercados no quintal. Porque, no final, o que é selvagem sempre será selvagem. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!